Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podeis vos sentar. Benedicite Dominum homines angeli eius. Bendizei o Senhor, todos os seus anjos, valentes heróis que cumpris suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Reverendíssimo Padre João Batista, reverendas irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos, celebramos hoje, com grande alegria, a festa do glorioso São Miguel Arcanjo. Mas antes de meditarmos na glória de São Miguel, pensemos um pouco na bondade de Deus Nosso Senhor para com todos nós. Na sua grande sabedoria e misericórdia, Deus criou todas as coisas como manifestação de sua glória e da sua bondade. Criou este belo mundo material em que vivemos, criou também os animais para que ficassem sob o império, sob o domínio dos homens, e também, num desígnio muito maior da sua misericórdia, criou o homem, de natureza racional, criou o ser humano, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Mas se nós meditamos, então, na hierarquia da criação, vemos que Deus cria primeiro o mundo, inanimado, sem vida. Cria então a vida animal e cria ainda, num ato de misericórdia, a vida humana, um ser superior. Vemos então que há, de certo modo, um abismo entre o homem e Deus. Mas não. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, criou também outros seres espirituais, puramente espirituais, para servi-lo e adorá-lo a cada momento. Criou, portanto, também aos santos anjos. Mas nós vemos que o homem foi provado, passou por uma prova naquele momento em que esteve no paraíso. E vimos então que aconteceu, infelizmente, o pecado. Mas, assim como os homens foi provado, assim como o ser humano foi provado, também os santos anjos foram provados por Deus para merecerem a graça de estar com Ele no céu. Então, nós podemos então meditar, segundo a tradição da Igreja, como se deu essa prova dos anjos. Segundo os santos padres, após a criação dos anjos, Deus lhes deu a conhecer o mistério da redenção da humanidade. Deus revelou aos anjos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, se faria homem. Assumiria, portanto, uma natureza de carne como a nossa. E revelou também que nosso Senhor se encarnaria através de uma mulher, uma virgem pura, imaculada, santa, uma criatura humana. Alguns anjos, então, na sua rebeldia, pensaram, então, com muito orgulho sobre esse mistério. Mas como pode acontecer tal coisa? Como pode Deus se fazer homem, assumindo uma natureza de carne, que é inferior à natureza espiritual? Como pode se encarnar através de uma criatura pura e imaculada? E ainda mais, como pode essa criatura santa e imaculada ser um dia elevada à natureza de rainha dos céus e da terra, portanto também rainha dos anjos? E então, alguns anjos, liderados por Lúcifer, disseram então, não serviam. Disseram então, não servirei a Deus. E diante dessa rebeldia, os anjos fiéis, sobretudo um anjo fiel, disse então, quis ut Deus, quem como Deus? E então com essa palavra, quis ut Deus, em hebraico, Micael, portanto em português, Miguel, este anjo
capitaneando, portanto, guiando os anjos bons, conseguiu então vencer os anjos maus, que foram expulsos, condenados eternamente. Perderam então para sempre a graça do céu. Enquanto que os anjos bons, guiados por São Miguel, foram admitidos à graça da visão da face de Deus. Portanto, caríssimos irmãos, meditemos neste fato. Bastou um único pecado, o único pecado mortal, para que os anjos maus se condenassem eternamente. Quão grande, portanto, não é a misericórdia de Deus, nosso Senhor, para conosco, pois que ainda assim nos concedendo a sua graça, quantas vezes não temos a infelicidade de cometer um pecado mortal. Pensemos, portanto, na bondade de Deus para conosco. E assim como nós vemos que, segundo a tradição, Deus revelou aos anjos o seu plano de salvação e de misericórdia, assim também acontece conosco. A cada momento, a cada instante, Deus, nosso Senhor, nos ilumina com auxílio da sua graça, para que façamos a sua vontade, para que vivamos segundo a sua santa lei, para que façamos obras de piedade, de misericórdia. A todo momento, Deus nos ilumina. Mas, ao mesmo tempo que nosso Senhor nos envia as suas graças, que os santos anjos nos inspiram os bons pensamentos, ao mesmo tempo, também os demônios que perderam para sempre a graça e a salvação, nos tentam a cada momento para que nós percamos a graça, para que nós, como eles, nos condenemos. Portanto, quantas vezes não nos vem o pensamento de abandonar a Deus, de deixar de cumprir a sua santa lei, de esquecer a felicidade eterna para buscar a felicidade aqui e agora, nesta vida. São estas justamente as tentações que nos ocorrem. É muito mais fácil, dizem as tentações, fazer a própria vontade do que a vontade de Deus. Não, pelo contrário, caríssimos irmãos, tenhamos fé, tenhamos muito amor a nosso Senhor e, como São Miguel, digamos também, quem como Deus? Invoquemos a São Miguel durante as nossas tentações e certamente seremos auxiliados pelo bom Deus, que não deixa de ajudar a cada um dos seus filhos e filhas. E uma das armas que nós temos para vencer as tentações é a arma da oração. E uma oração que é muito conhecida, sobretudo em devoção a São Miguel, é aquela oração: São Miguel, defendei-nos no combate. Essa bela oração também tem uma história muito interessante e, sobretudo, nos ajuda a meditarmos no momento presente em que estamos vivendo. Essa oração foi composta pelo Papa Leão XIII. Este Papa era um homem muito devoto, muito piedoso, que amava muito a Nosso Senhor e tinha muita devoção para com a Santíssima Eucaristia. Então ele, que era Papa, que era, portanto, sacerdote, celebrava o santo sacrifício da missa na parte da manhã e, em ação de graças pela missa que ele havia rezado, ele assistia a mais uma missa rezada por outro sacerdote. E aconteceu que um dia, em 1886, ele já havia celebrado a sua primeira missa, estava assistindo a segunda missa em ação de graças. Aconteceu que no momento dessa segunda missa que ele estava assistindo, ele teve então uma visão. Os secretários que estavam do lado dele, que estavam junto com ele, viram que num determinado momento da Santa Missa, o Papa começou a olhar fixamente para o alto, como se estivesse vendo alguma coisa. Enquanto ele tinha aquela visão, o seu rosto, o seu semblante mudou. Ele ficou muito mais sério e muito mais grave. E logo depois de alguns minutos, ele voltou a si, voltou ao normal, fez então a sua genuflexão, saiu da capela e foi para o seu escritório e escreveu essa bela oração: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os padres, que eram secretários do Papa Leão XIII, perguntaram então a ele: mas, Santidade, o que aconteceu na Santa Missa? O senhor está bem? O que aconteceu? Então, o Papa revelou que tinha tido naquele momento uma visão. E naquela visão, Deus Nosso Senhor deu a conhecer ao Papa a ação
do demônio no mundo, contra a igreja, contra a sociedade e contra as famílias. E diante daquele conhecimento, o Papa foi então ao seu escritório e escreveu essa oração a São Miguel, que ordenou que fosse rezada no final de todas as santas missas celebradas. Portanto, rezemos com piedade e devoção esta oração a São Miguel. Mais que nunca nós vemos no nosso mundo, no tempo presente, a ação do demônio contra a Santa Igreja, contra a nossa sociedade, contra a moral, contra os bons costumes. A cada instante nós vemos novas ideologias que querem normalizar o pecado, que querem fazer que o homem viva uma vida sem Deus. É essa, caríssimos irmãos, a ação do demônio dos nossos dias. Tenhamos, portanto, confiança. Invoquemos a São Miguel, invoquemos aos nossos santos anjos da guarda, que serão para nós valioso auxílio contra as tentações. Peçamos também, caríssimos irmãos, que a Rainha dos Anjos, nossa Mãe Santíssima, possa também sempre vir em nosso auxílio, para que, como ela, não pelo orgulho, mas pela humildade, como ela, possamos fazer sempre a vontade de nosso Senhor, para dizer também, como São Miguel, quem como Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glorioso São Miguel, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos com firmeza